Segunda, 16 de setembro, verso para memorizar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Salve, Rei dos Judeus! Pergunta 2. O que os soldados fizeram a Jesus? Isso é relevante? Marcos 15, 15 ao 20. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: Salve, Rei dos Judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidro, pedras e pregos. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinhos em sua cabeça e zombando dele como rei dos judeus. Os soldados, chamados de tropa ou corte, era um grupo com 200 a 600 homens. A ironia da cena é evidente para o leitor porque Jesus realmente era o rei, e as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade. A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras: Salve, imperador César! Assim, há uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus batendo em sua cabeça com um caniço, cuspindo nele e pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas três ações são expressas no original grego com um tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia de ação repetitiva, ou seja, eles continuavam a espancá-lo, a cuspir nele, a ajoelhar-se em falsa homenagem. Jesus suportou tudo em silêncio. No padrão típico de execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz, despido, até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Os judeus, no entanto, abominavam a nudez pública. Marcos 15:20 observa que os soldados removeram um manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e local. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvaram e prestaram homenagem a Jesus como rei em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse o rei não apenas dos judeus, mas também o rei deles. Aqueles homens não sabiam o que faziam. A ignorância os desculpará no dia do juízo?